Ô, que honra, meu amigão. Fala, Hebe, tudo bem, amigo? Boa noite. Deixa eu chamar o Thiagão aqui, que ele tá doido para saber também informação sua aí. Vamos lá. Amigão, primeiro assim, te agradecer aí pela sua disponibilidade. Tô vendo aí você nas redes sociais, tá bem legal o seu trabalho. Conheci, pessoal, o Paulo aqui no Rio, em setembro, mais ou menos, junto com o Kaique, nosso amigo e nosso parceiro. O Paulo é o seguinte, tá? Eu vou só fazer. É tanta informação dele que eu vou separar aqui umas 3, 4. O Paulo, ele, na minha visão, ele é a pessoa que mais pode falar, minha opinião, tá, Paulo? Não é externo. Pessoa que mais pode falar sobre a vida do concurseiro. Acho que grande parte da vida dele passou sobre isso. Por que a gente trouxe esse termo, pessoal? Trouxemos esse termo porque, primeiro, é o meu dia a dia aqui. Eu estava explicando, Paulo, que eu fui para o concurseiro. Eu acho que até a gente trocou uma mensagem no Instagram, que foi bem legal, que você postou lá sobre a questão da ansiedade. Eu falei assim, Paulo, sabe a sensação que eu tenho de quem é concurseiro? Na hora que você está estudando, você está com a sensação clara de que a vida está passando, você devia estar empregado, trabalhando, você está ali parado, perdendo tempo. Quando você não está estudando, está numa festa, você está se sentindo mal, se cobrando, já que você tem que ficar estudando e você está no lazer. Se apresenta aí, Paulão, para tu. Mais uma vez, obrigado e boa noite aí para você estar. E obrigado mais uma vez aí pela generosidade de estar com a gente. Conta aí para a gente sua história um pouco. Obrigado, Hebe. Um prazer estar aqui contigo, cumprimentar toda a sua audiência, essa galera que está fazendo esse movimento incrível de combater os preconceitos, os achismos na psiquiatria. A gente precisa muito disso. Hoje a gente vive um momento... Quem chegou aí? Nosso padrinho aí. Pode cumprimentar aí, fica à vontade. Boa noite, galera. Boa noite, Paulo. Boa noite, Hervinho. Mais um prazer aí. Cheguei já no meio da apresentação, né? Que eu tava assistindo já aqui. Mas só dar esse boa noite rápido aí para vocês. Volta aí na informação aí. Daqui a pouco a gente já entra no assunto. Tiagão, galera, mais uma noite fera, aí. Tamo junto, hein? Tiagão, o cara é uma fera. Você vai ver ele falando hoje aí. Conheço ele. Valeu. Tamo junto. Obrigado, então. Parabéns pelo movimento. É disso que a gente precisa. E os nossos temas estão muito conectados, Hervin, porque... a gente está aqui pelo mesmo motivo. A gente está trazendo para a internet, para o digital, a possibilidade das pessoas se desenvolverem, que tradicionalmente é o papel da escola, né? O papel das instituições ligadas ao Estado, mas que nos últimos anos a gente vem um movimento que não está funcionando tão bem. Então, pessoas como você, que vêm se dispor aqui a trazer informação de qualidade e a trabalhar com a formação das pessoas, é que vão fazer uma nova revolução no nosso país. Eu acredito piamente nisso. É um pouco do que a gente faz hoje, preparando os alunos no estudo para concursos jurídicos, pessoas que vão ser juízes, promotores, delegados, vão ajudar a transformar o nosso país. Então, esse movimento que você está fazendo é um brilhante movimento e que está totalmente conectado a esse momento em que, hoje, as pessoas que têm resultados, que já estão no mundo trazendo transformação, estão ensinando também. Então, parabéns por se dispor obrigado. Sair do seu consultório, né? Como você falou, a deixar o tempo de qualidade com a família para estar aqui online entregando seu melhor conteúdo. E os nossos temas se conectam muito porque a nossa jornada aqui é de preparar as pessoas para concursos jurídicos. E o concurseiro, jurídico ou não jurídico, é uma pessoa que sente muita dor. E essa dor que esse concurseiro sente, ela é uma dor que, na verdade, é um sintoma desse sistema de educação que a gente tem no país, que não prepara as pessoas para a vida, né? Desse sistema de educação que muitas vezes a pessoa passa 10, 15, 20 anos passando em prova, tirando nota, e aí se forma e tem a sensação de que não aprendeu nada, porque o sistema faz isso com a gente, né? Esse sistema de estudar para a prova, que a pessoa ativa ali só aquela memóriazinha de curto prazo, e ela vai avançando, e aí ela se forma e tem a sensação que não aprendeu nada. Tenho certeza que se você perguntar para as pessoas que estão aqui sobre isso, a maioria das pessoas vai dizer isso. E o pior, que o sistema gera esse sentimento nas pessoas quando elas entram no mercado de trabalho, chegam no mercado de trabalho,
e fazem com que as pessoas muitas vezes se sintam burros, incapazes de aprender, incapazes de ter um diferencial. Muitas vezes olham pessoas bem-sucedidas e pensam, mas essa pessoa aí já nasceu diferente, Deu essa sorte. pessoa sempre foi genial. Então, acho que é legal a gente falar um pouco disso, que é possível, mesmo na fase adulta, mesmo depois de ter feito uma faculdade, dar essa virada, entender o que é um processo de aprendizagem real e o que pode fazer desse processo de aprendizagem um processo de transformação da vida profissional, né? Que é um pouco dessa missão que você está trazendo aqui. Perfeito. Obrigado aí pela introdução. E eu vejo muito a ver com a profissão do Thiago, né, de nadador, de atleta, pela questão da disciplina, né, Thiago? O concurseiro ele tem que estar lá, igual você estava lá, às vezes, acabava a competição, talvez você não ia bem numa prova, tinha que começar tudo de novo no outro dia. Igual não vai bem numa prova para delegado ou algo desse tipo, no outro dia tem que buscar força para começar, né, Thiago? O que você acha dessa analogia? Com certeza, né? E é o que você falou, Ervin. Deve ser eu não sei, né? Eu nunca fiz, mas deve ser uma vida muito parecida, porque a gente está ali no nosso dia a dia e é aquela coisa da rotina, né? E o que eu falo é principalmente a idade que a gente tem que fazer isso, porque muitas das vezes é igual o próprio Paulo falou, o sistema mesmo, né, de ensino nosso era assim, poxa, a gente tem que terminar logo o segundo grau, porque a gente já tem que resolver o que a gente vai fazer, porque a gente já tem que escolher a profissão, e às vezes você entra naquele ciclo, pô, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer, não, mas você tem que fazer, aí já tá o pai às vezes em cima, mas pera, eu paguei a escola inteira e agora tenho a faculdade, né, e a gente sabe que, poxa, se a gente for colocar na ponta do lápis, o quanto, eu vou falar da minha opinião, da minha observação, né? Eu como pessoa, o Ervin acho que pode falar aí um pouco aí também da nossa época ali. A gente saiu do terceiro ano, né, do colegial, do ensino médio com 17 anos, poxa. Para às vezes já escolher uma profissão que você vai ter a vida inteira, né? E aí as pessoas às vezes elas escolhem uma profissão às vezes não por sonho dela, por vontade dela, mas por uma pressão familiar, porque aí já vem um outro problema, né? Que é aquela coisa, uma coisa do pai querer colocar o filho, o sonho que às vezes não teve em cima do filho. Então, poxa, eu queria ser atleta, eu não consegui, aí agora eu tive um atleta, eu vou botar tudo no meu filho, criar uma expectativa em cima dele, porque aí depois eu acho que a gente começa a entrar também no sentido de, poxa, mas meu pai investiu a vida inteira em mim, como criança, na minha escola, ou seja, no meu treinamento, nisso, daquilo. Como é que eu vou falar que eu não quero isso, eu quero uma outra coisa? Então você começa a vir com toda aquela geração de dúvida. E assim, acho que assim como um atleta concursado, né, é uma decisão que a gente tem que tomar, a gente se sente que é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, porque não é fácil, né? Eu lembro que, poxa, com 15 aí, 16 anos, tinha que acordar às 5 e pouca da manhã, treino, aí vai pro colégio, aí volta, vai treinar no clube, volta. E às vezes a gente não sabe se aquilo vai dar certo, né? Então você tem todos aqueles gatilhos da dúvida sobre a profissão, o que você quiser ter, já você escolhendo, como toda a pressão que vem por trás. Então, realmente, é bem complicado ali, a gente fica... Eu acho que esse também é um dos nossos objetivos, né, Paulo, Ervin? Assim, a gente discutir isso e deixar bem aberto que hoje, com o filho sendo pai, né, eu vejo que, poxa, chegar às vezes num ponto, acho que tem que ter um tempo a mais de maturação, acho que experimentar áreas diferentes, profissões diferentes. Poxa, às vezes eu não me adaptei com isso. Tem muita gente, até antes de terminar meu pensamento, tem muita gente que vira para mim e fala assim, poxa, seu filho vai nadar? Só porque eu nadei, né? Eu falo, pô, aprender a nadar ele vai ser obrigado. Assim como eu acho que muita gente tem que aprender a nadar, porque aprender a nadar tem outra função, né? Que é a coisa do salvamento aquático, afogamento, a gente consegue reduzir 80%. A natação, ao meu ver, ela é fundamental. Agora, se ele vai fazer isso por carreira ou não, é o sonho dele. Eu vou apoiar o sonho dele, né? Eu acho que isso é o mais importante também, para ele saber que a gente está junto ali, independente do que seja. Perfeito. Paulão, vamos para a prática, né? Vamos logo para o que o povo quer saber. Vou trazer as minhas... Como é que eu recebo aqui, tá? E como é que você vai fazer esse bate-bola? O que eu recebo? Doutor, posso tomar Venvance e Ritalina? Melhora a minha concentração? Doutor, posso tomar cafeína, café, chá verde? Doutor, posso beber o álcool para relaxar? Doutor, posso tomar Rivotril, diazepam? Isso é como é que chega para mim. Como é que esse povo chega até você, que é uma referência aí para todo mundo, se queixando dessa parte que não é dos estudos? Paulão, conta pra gente. A maior queixa é memória.
puta, Paulo, eu não consigo guardar as informações. Cara, eu estudo e não aprendo nada. E aí o que eu costumo sempre dizer para os alunos é o seguinte, galera, memória tem só 2 jeitos de você ativar, com repetição ou alta carga emocional. Mas a gente tem a falsa ideia de que memória é algo que a gente é abençoado no dia do nascimento. Ah, fulano tem boa memória, ciclano não lembra nada. Putz, nunca fui bom de memorizar. Só que, na maioria das vezes, as pessoas que se queixam de ter uma memória ruim é porque não se dão ao trabalho de fazer o processo de repetição de informação. E sentam para estudar, passam ali páginas e páginas do livro e acham que estão fazendo um estudo efetivo. Mas o nosso cérebro se encarrega, você sabe disso melhor do que ninguém, de esquecer a maioria das coisas que a gente coloca para dentro. A maioria das informações que a gente acessa são esquecidas num processo de economia de energia que tem a ver com o nosso processo de sobrevivência. Então, se a pessoa não estuda adequadamente, inserindo na rotina dela um processo de revisão, ela não consegue memorizar nada. Então, pouco vai importar se ela fizer uma suplementação, se ela tomar alguma medicação, se ela não fizer o estudo de forma adequada. Mas não sei como é que chega aí a parte de medicamento, o que dá para orientar, o que não dá para orientar, que eu estou curioso também. Pois é, assim, esse é um momento, como eu falei, né, onde há uma cobrança principalmente interna, né, de querer ter resultado. É como se fosse assim, você só é uma boa pessoa se você passou nesse concurso. Então, todo o resto passa a ser secundário, né? A autoestima dela fica ruim. Geralmente, vou pegar estudo científico, tá? Não, aqui a gente sempre vai para a ciência, não para a nossa opinião, que o que importa é o que o livro diz. Então, existe, de fato, muitos estudos mostrando, Paulo, que há um aumento da chance de algumas patologias na saúde mental em relação a esse período do concurso. Principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, principalmente o abuso de álcool e principalmente os transtornos de humor, principalmente o transtorno depressivo maior. Por que é importante, agora falando, né, de uma forma mais séria, por que é importante ter essa conversa aqui hoje? Porque se eu estiver com um preenchimento de um critério desse, de um transtorno de um depressivo do humor, imagina a pessoa que já está dependendo, às vezes, do pai ou da mãe, que já está pagando para ela poder não trabalhar como se não fosse um trabalho, eu entendo como um trabalho, né? Tem que ter rotina, tem que ter horário de começar e terminar. E ela vira pro pai e fala assim, pai, eu estou meio depressivo. Filho, já estou pagando para você, já não está trabalhando, está depressivo por quê? É para você, pai, é para você, mãe, é para você, aluno, que a gente está hoje aqui, 8 horas, 8h30 da noite. Por quê? Porque se existir uma patologia na nossa área, vou dar um exemplo simples. Num transtorno depressivo maior, um dos sintomas é alteração de concentração. Existe um termo, Paulo, que chama despolarização atentiva. Como assim? A gente divide a nossa atenção em dois quesitos, em tenacidade e vigilância. Tenacidade, capacidade de eu manter o foco, por exemplo, num livro, pelo tempo que eu necessito. Vigilância é a minha relação com os estímulos externos ou com meus pensamentos. Quando eu estou, por exemplo, lendo um livro muito interessante, eu tenho uma hipertenacidade, ou seja, eu fico focado por mais tempo, do que se não fosse um livro que não seja interessante. No caso de um transtorno depressivo maior, o que acontece? Os pacientes eles podem entrar nesse processo de despolarização atentiva, que é o quê? Ele ficar focado no fluxo de pensamento negativo. Então, ele começa a ler, automaticamente ele já desvia para esse pensamento, que é um dos sintomas, o hiperfluxo de pensamento negativo. Consequentemente, a concentração dele pode cair, em média, 20% a 30%. Então, ele já vai lutar numa situação difícil com uma porcentagem menor da capacidade dele real. Né? Então, Paulo, como é que quando os seus alunos eles vêm conversar um pouco dessa parte da pressão, da saúde mental, ou seja, como é que eles falam do apoio da família, se eles têm medo, têm vergonha, acham que, poxa, não pode fraquejar, usar palavras desse termo? Conta pra gente aí um pouquinho da experiência, Miguel. A gente tem, basicamente, 2 grandes grupos de alunos. Aqueles que estudam exclusivamente para concurso, e que então não conjugam com atividade de trabalho, e aqueles que estudam exclusivamente para concurso. E, curiosamente, as pessoas que, em tese, têm menos tempo para estudar, porque trabalham, precisam conciliar as 2 rotinas, conseguem manter um equilíbrio emocional muito maior. Por quê? Justamente você levantou a bola. Porque as pessoas que estão estudando para concurso exclusivamente sem trabalhar,
acabam dependendo da família. Perfeito. E muitas vezes a família não consegue sequer entender o tamanho do desafio que é estudar para concurso, principalmente os concursos de alto rendimento, de alto desempenho, concursos que a pessoa vai ganhar do dia para a noite 30, 35 mil reais por mês, não é fácil de passar. Então a pessoa às vezes vai passar 3, 4, 5 anos. E diferentemente da dinâmica normal de uma vida profissional, em que a pessoa vai ter ali pequenos prazeres, vai poder recompensar o cérebro dela com promoções, concluir um projeto, dar um próximo passo na carreira, o concurso é tudo ou nada. E muitas vezes o concurseiro, ele se coloca esse peso e ele também divide o plano dele com a família dessa forma. Eu vou passar em tanto tempo, ou eu preciso passar no concurso. Ele não cria, então, para ele fases em que ele se sinta vitorioso. Por exemplo, eu preciso começar a acertar 50% dos simulados. Venci essa etapa. Depois eu preciso começar a passar das primeiras fases do concurso. Venci essa etapa. Quando o concurseiro não estabelece etapas de vitória, recompensas, ele não consegue se sentir vitorioso. Então, a sensação dele é de fracasso completo. E se ele não divide com a própria família dele que existem etapas pelas quais ele precisa passar, a família também nunca vai entender. Perfeito, então, existe perfeito. sim essa queixa. E se a família está bancando financeiramente, pior, né? Perfeito. O Thiago até deu... A gente fez uma live com a doutora Carla na sexta-feira, né, Thiago? Bate um pouco o que o Paulo estava dizendo, daquela questão dos sonhos, né? Tem atletas que têm o sonho de classificar para a Olimpíada. Tem atletas que depois têm o sonho de, né, chegar na semifinal, né, Thiagão? Você fez uma analogia parecida. Por isso que eu acho que tem muito a ver essa disciplina do atleta com da pessoa que está estudando para concurso. E na psicologia, que é a grande base que a gente tem de seguidores aqui, tem muitos concursos da psicologia que eles estão passando por isso. E o Paulo, ele é um estrategista de aprendizado. Ou seja, ele elaborou ao longo dos anos de experiência dele modelos de você conseguir otimizar o seu estudo. E mais do que nunca, né, Paulo? Nesse momento, eu vejo que a psicoterapia é fundamental, né? Porque se ele tem essa dificuldade de, às vezes, conversar com um familiar, né, ter uma pessoa técnica que pode ajudar ele também a estruturar, eu sempre oriento aqui a importância nesse momento. Até para eles terem um rastreio, para se começar a apresentar sintomas, indicar rapidamente para o médico poder fazer uma avaliação. Você concorda, Tiagão, com essa analogia que ele fez? Com certeza, né, Vinho? O que a gente vem falando, acho que a gente também tem que respeitar. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais julgando as outras, né? Sem saber realmente o que acontece dentro da vida de cada pessoa. Porque rede social, uma coisa que a gente já falou também, não é a realidade das pessoas, né? Elas só postam ali o melhor lado delas ou a imagem que elas gostariam de passar para as outras. Mas realmente essa coisa do dia a dia, seja como atleta, seja... Acho que tem várias profissões aí, assim como... entre outras várias, né, cara? Assim, a gente se sente solitário muitas das vezes, então, assim... E a gente já tem que acreditar naquele processo, porque assim, uma coisa que eu sempre falo também, poxa, se você não acreditar em você, quem vai, né? Porque hoje em dia está cheio de pessoas ao nosso redor que a gente não sabe quem quer nosso bem realmente, quem não quer, quem quer estar do nosso lado, quem é verdadeiro, quem não é. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais complicado. A gente vê por rede social, cara. Eu juro por Deus para vocês, cara. Tem vezes que eu viro pra Gabi e falo assim, cara, eu não vou nem postar isso, cara. Porque eu não sei, aí uns vai falar, mas tem não sei o quê, o outro vai criticar uma outra coisa, o outro vai criticar uma outra coisa. Então, às vezes, eu deixo de colocar uma coisa para... Sabe? Então, assim, a gente está chegando num ponto onde a gente tem que começar a ser um pouco mais tolerável, né, com as pessoas. Uma coisa que eu falei na live de ontem ou anteontem, eu não sei se eu me lembro, eu não lembro agora o dia, a gente começar a aceitar as pessoas muito da maneira que elas são, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cara. Eu sou de um jeito, o Paulo de um jeito, o Ervinho é de outro. Eu não posso querer que o Paulo me trate da mesma maneira que o Ervinho, eu tenho que entender o jeito de cada um. Eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a entender isso. Isso é uma coisa que eu acho, que eu acredito né, uma das coisas que o esporte me ensinou muito, né, que traz essa coisa de seja de inclusão, você saber respeitar, você saber ganhar, você saber perder, você saber aceitar o próximo da maneira que ele é. E eu acho que isso está faltando um pouco, né? Acho que as pessoas hoje estão muito no imediatismo. Né? As pessoas acabam uma faculdade, o cara já quer formar, ele já quer virar o CEO, já quer virar milionário, ele já quer isso, já quer aquilo. E às vezes no primeiro tombo, a pessoa já entra em desespero, já entra em colapso, e agora a vida acabou. Poxa, não acabou, cara.
né? Usa o tombo como aprendizado, é nos erros que a gente se aprende, são das derrotas que a gente se aprende, seja numa avaliação, num trabalho, numa faculdade que você não passa numa primeira vez, você aprende com isso, onde que eu errei para não acontecer de novo. Então, acho que esse imediatismo, né? Eu acho que tá bem acelerado. Eu falo, poxa, eu demorei 12 anos para conquistar meu sonho, que era ter uma medalha olímpica. E às vezes você chega, quebra a cara, você volta, quebra a cara e você continua acreditando. Porque, assim, até para finalizar meu pensamento, o desistir é o mais fácil. O mais difícil é você continuar acreditando e tentando aquilo ali. Perfeito. Paulo, uma coisa que eu quero te elogiar também, que eu vejo no seu trabalho, né, das redes sociais, é o quanto você preocupa com essa parte da saúde mental, né? Então, ou seja, apesar de você ser um expert na parte técnica, vamos dizer assim, com tantos livros aí que você já escreveu, enfim, eu vejo essa preocupação que você tem com seus alunos. E aí, nas próprias perguntas, nas próprias caixinhas que você abre, eu tenho acompanhado lá, as perguntas vão muito nesse sentido, né? Da questão da ansiedade, da frustração, né? De não conseguir ter o resultado, de ter essa pressão. É como se fosse assim, eles querem, pelo menos a percepção que eu tenho, é como se fosse uma receita de bolo. Paulo, você que é tão bem sucedido nessa parte, me dá a sua receita de bolo, né? O que você fala um pouquinho sobre essa parte aí, Paulo, pra gente? Primeiro, eu sempre provoco as pessoas a refletirem por que elas estão estudando para concurso. Claro, a gente tem ali na nossa vida as nossas necessidades, e muita gente está estudando, pensando em ter uma melhor condição financeira. Mas, além disso, se a pessoa está estudando, colocando na aprovação uma esperança de felicidade, a chance de dar errado é enorme. Porque a pessoa está ali durante todo aquele tempo, vivendo aquele processo como algo que vai trazer sofrimento. E ela introjeta, ela tem certeza que ela está infeliz e que está tudo bem ela estar infeliz por enquanto, porque quando ela for aprovada, ela vai encontrar a felicidade. E não raro, muitas pessoas que são aprovadas descobrem 1 mês, 2 meses depois que a felicidade não chegou. Então, o que eu costumo sempre falar para os alunos é: procure ser feliz no processo. Não se judie no processo de estudo para concurso e nem em nenhum projeto que você estabeleça que te exija alta performance, especialmente alta performance cognitiva. Não caia nas mensagens de falsos gurus. Então, Ervin, você está trazendo aqui a mensagem de, cara, vamos falar de saúde mental para valer. Então, essa coisa maligna que vem sendo falada, né? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Aí eu queria te fazer uma pergunta. O quanto as pessoas estão se judiando, sacrificando o sono, acreditando que trocar horas de sono por horas de estudo vai ser efetivo? Qual que é o peso que tem deixar de dormir? O que isso pode gerar nas pessoas? Ótima questão. Primeiro, você falou um ponto aí que é o que a gente tem batido também na nossa página, que é o seguinte: olha o tanto de tempo que a gente leva de estudo, né, de experiência para conseguir trazer aqui uma pequena contribuição. Então, a gente vê frases de efeito, li 2, 3 livros de autoajuda, já quer curar a depressão. Sim, é difícil, é estudioso, dá mais trabalho, mas é o lado correto. Olha, o Paulo aí é um exemplo disso. Vamos lá. Eu recebi algumas dúvidas aqui, Paulo, acho que pode ser interessante para o seu público também estar aqui com a gente, que se repetiram, né, nessas caixinhas. Vou abordar a questão do sono também. Então, vamos lá. Primeiro, é muito comum, Paulo, eu vejo experiência, tá? Automedicação. Na automedicação, você só está vendo a vantagem do remédio. Você nunca vai buscar alguma coisa pensando, mas essa desvantagem. Primeiro que ele nem conhece, porque às vezes ele nem foi no profissional para isso. Então, vou citar aqui duas substâncias que têm sido muito utilizadas, né, para os pacientes concurseiros, que tem a ver com a insônia, tá? Por isso que eu não estou fugindo do tema, não. Primeiro, os psicoestimulantes, né? A Ritalina, principalmente, que é o metilfenidato, e o Venvance, que é a lisdexanfetamina. Primeiro foi criada a Ritalina, e aí, por um dos motivos que foi criado o Venvance é que se você macerar a Ritalina, você pode ter o efeito psicogênico. Então, criou-se uma outra substância que, teoricamente, tem menor potencial de efeito colateral, que são medicamentos seguros se forem feitos com acompanhamento médico, se forem feitos em relação ao diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, a hiperatividade é um diagnóstico que eu tenho. Quem não tem esse diagnóstico e toma, por ele ter um efeito dopaminérgico,
ele dá a curto prazo a sensação de tirar o cansaço, de tirar aquela prostração física e mental. Mas todos os estudos que fizeram, não teve, para quem não tem um diagnóstico, não teve a longo prazo melhor resposta em relação a doses baixas, médias ou altas, comparado ao placebo. Traduzindo, na prática é só uma sensação, porque os estudos mostraram que a longo prazo você não tem um doping cerebral como se imagina. Mas tem a desvantagem, né, Paulo? Qual a desvantagem? Uma vantagem é você ter uma maior disposição, porque a dopamina realmente você vai ficar com uma certa euforia, enfim. E a desvantagem? Aumenta um ponto da pressão arterial, por exemplo, 10% da frequência cardíaca. Para quem está num transtorno de ansiedade, piora a ansiedade. Você está jogando um energético para quem está ansioso. O que acontece com o sono? Altera o sono. Aí quem vai começar a fazer? Não, então agora eu vou colocar um Rivotril para eu dormir. Porque aí eu vou colocar esse aqui, e tudo por conta própria, tá? Sim, não com indicação médica. Quem vai com indicação médica, a gente nem está falando aqui, tá, pessoal? Que isso é o correto. A gente está querendo ajudar quem está indo por esse lado que parece mais fácil. É uma parte educacional que a gente está fazendo. Aí ele vai lá e coloca o benzodiazepínico. O que o benzodiazepínico faz? Dose baixa, ele é ansiolítico. Dose média, ele é relaxante muscular. Dose alta, ele dá sono. O que é dose baixa, média ou alta é muito individual para cada um. Aí, como ele está começando a ficar ansioso também durante o dia, porque ele colocou um psicoestimulante, o que ele faz? Ele vai lá e coloca um ansiolítico durante o dia. À noite, aí ele vai lá e toma uma dose à tarde, porque vai dando tolerância. Quando ele toma à tarde, começa a dar insônia. O que ele faz, Paulo? Coloca o benzodiazepínico para dormir. Alprazolam, clonazepam. Resumindo, o que acontece a longo prazo com o uso do benzodiazepínico? Raciocínio mais lento, lapso de memória, apatia. Então ele coloca um que na cabeça dele ele leu, um amigo falou, que a longo prazo os estudos mostraram que não tem benefício, vai pegar a desvantagem de ficar mais ansioso porque está tomando remédio dopaminérgico, aí vai querer corrigir essa ansiedade do jeito dele, o que o amigo falou para fazer, com remédio que pode dar efeito colateral na memória. Seria mais fácil ele buscar um profissional adequado? Seria mais fácil ele ter um psicoterapeuta antes de precisar tomar essas medidas farmacológicas? Então, esse, Paulo, é o que chega para mim. Aí eu tenho que fazer todo esse trabalho educacional para explicar, porque não adianta simplesmente falar assim, não toma. Porque ele quer facilidade. Só que na prática, isso vai atrapalhar a memória dele. E o sono, por si só, se você dorme mal, no outro dia você vai acordar cansado, irritado, sonolento. Vai atrapalhar seu rendimento no outro dia. O que vai acontecer? Então não vou tomar psicoestimulante, não vou tomar benzodiazepínico. O que eu vou tomar? Vou tomar café. A cafeína é o psicoestimulante mais utilizado no mundo. Até 400 miligramas de cafeína, o FDA americano diz que é tolerável, que dá a sensação de euforia, tira um pouco o cansaço. Só que a pessoa começa a tomar, porque ele dormiu mal, ele começa a tomar várias vezes o café. Passou de 400 miligramas por dia, já começa a alterar a concentração, já começa a deixar irritado, já começa a prejudicar o estudo. Olha a bola de neve que vira. Só que ele vai fazer isso, né, Paulo? Por 2, 3 anos, às vezes. Então, assim, esse é como chega para mim, né? Essa parte, eles também conversam com você, essa parte ou eles ficam com vergonha dessa automedicação? Como é que é essa parte? Conta pra gente. Não vou nem falar da automedicação, vou falar só do café e do álcool. Por quê? O café é glamourizado no meio do concurso. Né? Na verdade, é glamourizado no país todo. Então, tem essa coisa de passar a semana inteira à base de café e no final de semana usar o álcool como relaxamento. Então, é esse ciclo de segunda a sexta fazendo o que não gosta e se estimulando. E no final de semana esquecer que fez 5 dias de performance não gostando do que fazia, ficando alcoolizado. E aí eu costumo sempre dizer para a galera o seguinte, tenta ficar uma semana limpo, entre aspas, para ver se está fazendo sentido essa rotina. Porque, de novo, às vezes você vai passar meses, anos nessa pegada e vai estar se enganando completamente. O Thiago falou uma coisa que é perfeita. Tem até meme na área jurídica que é assim, cara, a galera vai fazer direito porque tem um leque de oportunidades. Aí o cara se forma, não sabe se vai advogar, se vai prestar concurso, o que vai fazer. E aí acaba indo estudar para concurso, fica se enganando, depois está lá com 30, 35, 40 anos e nunca efetivamente pensou em uma decisão de carreira. Então,
o estudar para concurso ou muitas vezes um projeto que vai levar mais tempo, se a pessoa não tomar consciência do motivo, da real razão dela estar fazendo aquilo, ela entra nesses loopings, né? De usar café, de álcool e de passar o tempo todo se enganando e não refletindo sobre aquilo que efetivamente vai fazer sentido para a vida. Né? Perfeito. Na natação também tinha, Thiago, algo nesse sentido? Quando na forte competição, quando não tem antidoping ou algo desse tipo? Não, assim, cafeína a gente até faz uso, né? Tem muita gente que toma, a gente toma às vezes antes de competir. E lógico, sempre, e o mais importante, né, Vem, que você está sempre falando, acompanhamento médico. Então, é tudo definido com o médico. A gente tomava cuidado, às vezes já aconteceu comigo, tá? De eu passar um pouco a dose de cafeína. E nossa, cara, a prova. Porque aí você imagina, você tem que criar uma somatória entre você já está ansioso pela prova, por você. E quando você coloca uma cafeína, se você passa o nervosismo além do ponto ideal, né, seu lactato vai lá em cima. Então, o que é o lactato para muita gente que está ouvindo a gente aí agora no mundo do atleta mais comum? É o ácido lático, né? Que a gente cria pelo esforço no corpo. Então, isso às vezes, não sei se muita gente sente, às vezes você corre demais, ou você nada muito, ou você faz um esporte em excesso, dá até um pouquinho de enjoo logo depois. Isso é o lactato que está ali dentro do nosso estômago. Então, tem que ter um certo cuidado. E é como a gente começou o nosso início do tratamento, né, Ervinho? Lembra que você foi me ponderando? Thiaguinho, meio, é um. Então a cafeína também foi um pouco assim. E por incrível que pareça, o meu erro foi da primeira vez. Foi um pouco a mais, a gente percebeu que passou do ponto, e aí a gente veio regulamentando. E outra, a gente percebeu que assim, não tomar de uma vez a cápsula de cafeína. Então depois eu comecei a diluir ela, seja em água ou num pré-race com carbo que seja, e aí eu ia tomando aos poucos. Então, ela vinha gradativamente. Então, eu fazia sempre dessa forma. Mas, de novo, cara, isso eu estou falando sobre o Thiago. Pode vir um nadador aqui amanhã, um outro esportista, que ele vai falar uma outra maneira, porque também você tem aquela coisa, cada pessoa reage de uma forma, né? A substância, o remédio, o suplemento que seja. Então, tem coisa que tem que ser muito individualizada. Essa questão, ótimo. Essa questão do álcool, Paulo, só para fazer uma contraponto com a parte da ciência, o álcool ele atua exatamente no mesmo receptor dos benzodiazepínicos, dos calmantes, né, do Rivotril, diazepam. Então, o álcool, quando você toma inicialmente, ele tem a função ansiolítica, né, o fluxo de pensamento negativo dá uma melhorada, tem pensamentos bons. Se acelerou um pouquinho, tomou um pouco mais, você começa a ficar mais relaxado, deita na cadeira, começa a falar de forma bolada. Se tomar demais, dá sono. Exatamente o mesmo receptor. Só que ele não foi testado no laboratório. Então, o corpo quer tirar, ele é tóxico, quer tirar o mais rápido possível. Então, todo ser humano, tá, que fez uso de bebida alcoólica na noite anterior, de manhã, didaticamente falando, o receptor GABA, que é onde ele encosta, percebe que ele saiu. Então, ele hiperativa. Então, você vai acordar quimicamente um pouquinho mais ansioso. Isso é algo com qualquer ser humano. Aí o que vai acontecer? Não, então agora eu vou tomar um ansiolítico para tentar melhorar essa. Aí virou uma confusão danada. Por isso que tanto o atleta, na minha visão, essa analogia, quanto o concurseiro, ele tem que ter essa disciplina. E para isso, Paulo, o que você faz nas redes sociais é muito importante, porque essa parte eu não via ninguém fazendo. Que é você valorizar como que ele vai lidar com a parte emocional fora a hora que ele está estudando. Por isso que os psicólogos estão aqui, eles também são muito importantes, né, numa situação como essa. Porque o Paulo está ali dando uma orientação geral. O Paulo não é psicólogo. Está ali juntando informações da experiência dele. É muito válido isso, porque é na prática, igual nós estamos fazendo aqui. O Thiago lhe deu relatos da prática dele, como ele se sente com sintomas. A gente vai fazendo esse contraponto aqui com a parte da psiquiatria. Então, você que é psicólogo e tem um paciente que está fazendo concurso, olha a importância da live de hoje. Olha o tanto de informação que o Paulo está trazendo, que a gente está trazendo em relação a esse paciente. Porque é você que vai estar com ele no dia a dia. Você que vai nos ajudar a sinalizar quando ele precisa de uma ajuda médica. Então, de verdade... E até só inteirar, Erwin, desculpa te interromper, porque até lembrei que teve uma vez que eu fui almoçar e tinha um amigo meu que estava na mesa, que acho que começa a entrar nesse vínculo, né, que vocês estão falando, né? Então, assim,
pô, preciso dormir, aí você toma um remédio para dormir, aí você acorda, você tem que tomar esse, aí durante o dia você tem que tomar esse, e aí você entra naquele ciclo de novo, e aí não para. E eu lembro que esse amigo falou na mesa, eu até brinquei na hora, aquelas brincadeiras rápidas que a gente faz, eu falo, mas pô, então é um remédio para dormir, um para acordar, um para durante o dia, e aí, né? E se você não busca realmente ajuda do profissional, me desculpe se eu estiver errado, me corrija, né? Vai chegar um ponto que o remédio ele não faz mais o mesmo tipo de efeito. Então você tem que começar a aumentar a dose, né? E aí a coisa vai indo embora e não precisa, aí desencadeia tudo. Paulo, eu falo para você, eu gostei tanto aí das suas orientações que eu vou te convidar para você dar uma aula aqui para os nossos alunos, viu, Paulo? De ajudar aí a estruturar esse aprendizado. Vocês estão com o melhor aí do Brasil, pessoal. Eu posso falar, ele não pode se autoelogiar, que fica arrogante, mas eu posso, porque, enfim, eu vejo lá o trabalho dele, tanto que ele tem uma eficácia, um sucesso lá na aprovação. Pena que o tempo nosso está acabando, é mais curto. Paulão, vou deixar as considerações finais para você aí. Se você topar, a gente marca aí uma aula aí, um Zoom aí com a turma, que provavelmente, com certeza, vai se beneficiar muito do seu conhecimento. Então, dá uma palavrinha final para a turma aí, dá um oi para a turma aí, enfim. E mais uma vez, muito obrigado, viu, amigão, pela generosidade. Eu que te agradeço, Ervinho, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, parabéns pela missão. Isso aqui é uma missão de efetivamente trazer as informações verdadeiras, né? Tirar esse monte de confusão, abrir caminho, colocar a luz sobre a saúde mental da população brasileira. Os concurseiros hoje correspondem a estimativas conservadoras, cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil. Aí. Então, assim, é um mundo de gente que precisa de cuidado. Eu tenho certeza que quem está aqui assistindo essa live vai poder se apropriar dessas informações todas que você está trazendo e contribuir com a saúde do nosso povo do Brasil. Então, parabéns pela missão, conta comigo. Estou sempre por aqui, viu, amigo? Obrigado. Boa noite para você, Thiago. Thiagão, quiser dar um oi pro Paulão aí? Tá sem sinal. Foi mal. Desculpa, boa noite. O que você ia falar, Hermínio? Não, eu falei que você dá um boa noite aí pro Paulão. Lógico. Foi muito generoso aí com a gente. Pô, foi demais, cara. A gente tá super agradecendo a todos os convidados, né? A gente sabe que o quanto é difícil a gente conciliar a agenda de todo mundo, mas a gente sabe também a importância que é essa causa que a gente está defendendo. E a gente sabe que, poxa, são quase 500, 600 pessoas aí toda noite com a gente, escutando, aprendendo. Eu falo que eu tenho aprendido bastante também, não só com o Ervinho, mas com todos os convidados que vêm, contam a história, são diferentes tipos de convidados, então, né, a gente consegue até fazer um comparativo a cada vez mais a cada profissão, isso acaba fazendo mais sentido e até facilita, às vezes, das pessoas que estão ouvindo a gente, até facilitar, né? Às vezes, poxa, eu conto uma situação de atleta, a gente conta uma situação de médico, a gente conta uma situação Nossa, esqueci, que branco que me deu. O que conecta são as histórias, né, Paulo? É isso. Então, assim, poxa, muito obrigado, cara. Muito obrigado a todo mundo. Ainda tem mais uma semana aí, tem mais umas novidades aí. Tem umas novidades aí. Tem um anúncio Paulo, pra gente fazer hoje, bem bacana. Então, eu vou deixar na mão do Ervinho. Eu vou ficar uns 10 minutinhos aqui, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Thiagão, amanhã estamos junto com a Rafa Brits. Vamos aproveitar bastante aí também as informações dela. Paulo, mais uma vez, obrigado. E vou te chamar para uma aula aqui com a turma, viu? O pessoal gostou. Obrigado. Muito. Tá bom? Conta comigo. Valeu, boa noite para vocês. Fiquem aí. Valeu, gente. Então, amanhã confirmado, viu? Estamos junto aí com a Rafa. Aceitou esse convite aí, vai estar junto com a gente. Então, galera, todo mundo bota na agenda que amanhã é um grande dia, hein? Valeu, Paulão. Obrigado, tchau. Valeu, tchau. Então, vamos lá, pessoal. Vou ficar aqui com mais uns 10 minutinhos. Bom, toda vez que me pediram, né, bastante, vou desativar aqui o comentário, peraí. Voltou. Bom, o Paulo, como eu falei, ele é uma pessoa, para quem está estudando concurso, vale a pena segui-lo, Paulo Lepore, uma pessoa que ele saiu da zona de conforto dele também para ajudar nessa parte da saúde mental. Vocês viram aqui vários exemplos que ele deu. O que está sendo nossas funções aqui, pessoal? Trazer histórias reais das dificuldades e fazer esse paralelo aqui com o quê? Com a ciência. Tirar os achismos, tirar a desinformação, é isso que nós estamos fazendo aqui.
cada dia tem a sua peculiaridade. Ontem a gente esteve com aqui uma menina que está começando a vida, trouxe diversas dificuldades, superações. Para que serve a superação, pessoal? Para você que está sozinho aí, calado, sofrendo, ver que isso acontece com qualquer pessoa. Tem que buscar ajuda. Por isso nós estamos aqui. Bom, eu também, além da Rafa Brits, né, que amanhã vai ser a nossa convidada, eu queria trazer um tema aqui, que é o seguinte. Eu tenho recebido, como a gente tem falado muito desse trabalho multidisciplinar, o foco aqui é sempre o paciente. Tudo que a gente está fazendo aqui é em função de ter uma melhor qualidade de atendimento para o nosso paciente. E muitos psicólogos, né, profissionais de saúde, psicanalistas, enfim, eles têm me pedido, né, para ajudar de fato, como é que a gente constrói isso. Vamos lá. Eu, como alguns já sabem, né, por que eu fui buscar lá em 2008 fazer pós-graduação em psicoterapia? Não é para eu atender o paciente. Fui para quê? Para melhorar o meu diálogo com o colega psicólogo, entender a linguagem dele e para orientar, nem que basicamente, o meu paciente. Por exemplo, se o psicólogo me liga e fala assim, Turé, eu tenho usado aqui a técnica do floating no toque, que é uma exposição e prevenção de resposta. Eu entendo o que ele está dizendo. Apesar de eu ter estudado, eu não vou fazer isso, mas eu entendo. Não é muito melhor do que ele simplesmente falar assim, estou tratando o nosso paciente? É muito melhor, porque aí a conversa fica técnica. Eu entendo o que ele está dizendo. Então, o pessoal tem me pedido muito, como é que a gente vai fazer isso? Tem no Google isso? Não. O psicólogo, o psicanalista, ele vai fazer psiquiatria? Não. Ele vai pegar o livro, que ele nem é um livro desse tamanho, cheio de termo técnico. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um método, que chama método de raciocínio multidisciplinar, onde nós vamos pegar toda essa bagagem que a gente está fazendo, porque o fundamental é evitar remédio. Mas, psiquiatra, você falando isso, eu estou falando isso. Porque os estudos dizem que se a gente pegar em fases iniciais, tratamento, psicoterapia, atividade física e medidas não farmacológicas. Na minha experiência, quando isso acontece, mais de 80% consegue evitar a medicação. Mas os que precisam? Os que precisam, nós estamos aqui. Nós vamos atuar. Mas se dá para melhorar, alguém tem que fazer isso. E é o nosso grupo, isso não sou eu, viu, pessoal? Nós batemos 40 mil de seguidores ontem. Então, o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Surpresa, amanhã a gente vai elaborar isso. Nós vamos pegar dúvida dos pacientes, dos meus mais de 14 anos como psiquiatra, dúvida dos meus mais de 10 anos como professor na pós-graduação do CEPAF, que é um dos maiores aqui do Rio de Janeiro, onde já tive mais de 500 alunos de forma presencial, psicólogos. Então, além de eu ter sentado do lado de vocês, psicólogos, psicanalistas, eu dou aula há 10 anos lá. Então, eu tenho uma bagagem onde eu posso somar as dúvidas que aparecem dos pacientes, as dúvidas que aparecem do psicólogo e a literatura técnica como psiquiatra pelo FRJ. Então, nós vamos somar essas três e vamos fazer algo revolucionário, que não tem no Brasil, não tem. Mas você está inventando método. Não estou inventando, eu estou só somando as experiências. Não tem nada na minha cabeça, não é um método ERV, não é isso. Só que nós vamos pegar como é que, de fato, o paciente coloca, como é que, de fato, os psicólogos têm dúvida e como é que é a resposta. Vamos fazer esses 3 em 1. Então, é um método chamado método de raciocínio multidisciplinar. Porém, vou dar mais detalhes disso amanhã, mas é isso que nós vamos conseguir treinar. Quem tem o interesse de ser diferenciado, assim como eu tive o interesse de sentar do lado de vocês como aluno, não para virar especialista, repito, mas para poder melhorar a minha comunicação com o psicólogo, poder melhorar a minha comunicação com o nosso paciente. E eu estou vendo que tem muito psicólogo que está comigo nessa de querer realmente mudar o panorama da saúde mental. Então, amanhã vai ter uma novidade muito, muito bacana, junto com a nossa Rafa Brits, que também trabalha com a saúde mental. E quem não se inscreveu ainda, a gente já está no 9º dia, né? Ainda vai ter, são 14 dias, ainda vem bastante gente aí legal. Mas pode ter certeza que eu topei esse desafio.
Eu vou juntar todas essas experiências que eu citei para vocês e nós vamos formar, de fato, um esquadrão junto. Principalmente, inicialmente, com os psicólogos, para treinar vocês, para que vocês precisem cada vez menos de caminhar ao psiquiatra. Mas então são psiquiatras às vezes? Não! Eu não estou pensando no dinheiro. Não estou pensando de ter paciente. Estou pensando do paciente não precisar de sofrer desnecessariamente. Vai ter uma pequena porcentagem que, mesmo fazendo todas essas medidas, a gente vai precisar do remédio. Vai ter, como qualquer doença. Mas vamos tentar reduzir isso. E nós vamos fazer isso através, como eu disse, vou explicar com mais detalhes amanhã, desse método de raciocínio multidisciplinar. Combinado? Pessoal, eu vou deixar um beijo para vocês. Amanhã, Rafa Brits. Tudo que vocês quiserem saber de dúvidas, vocês perguntam aqui no direct, a gente vai trazer para ela. E eu vou elaborar melhor esse método que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Tá bom? Um beijo grande. Parabéns aí para quem ficou até as 9h10 da noite. E, como a gente fala sempre, a luta continua. Conto com vocês. Vamos junto. Até a próxima.